Olá, sejam muito bem-vindos. Nossa análise de hoje é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E hoje a gente vai mergulhar fundo no caderno 5 para entender uma verdadeira revolução digital, o SERP, o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. Vamos ver como a Lei 14.382 simplesmente virou o jogo para o Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Exato. Toda a nossa conversa aqui parte desse estudo super aprofundado do professor Lessa. E isso é a nossa garantia de que vamos focar naquilo que, sabe, realmente faz a diferença na hora da prova. Para a gente começar, que tal a gente entender primeiro qual era o problema que essa lei toda veio resolver? Para a gente ter uma noção do tamanho dessa mudança, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e visualizar o cenário. A gente vivia na era do que o professor chama de cartório-ilha. Imagina só, cada cartório era literalmente uma ilha, totalmente isolado, sem nenhuma ponte digital conectando um ao outro. Se você quisesse registrar uma associação em outra cidade, tinha que ir fisicamente até lá ou contratar um despachante. Era um processo, vamos combinar, super ineficiente, lento e que podia sair bem caro. E aí, né, surge a grande questão que o legislador precisava resolver. Como é que você faz para conectar um país gigantesco como o Brasil, com milhares de cartórios, numa rede única, que fosse ao mesmo tempo coesa, segura e eficiente? Em outras palavras, como é que a gente derruba os muros dessas ilhas? Então, para a gente resbender a isso, nossa análise vai seguir 4 passos bem diretos. Primeiro, vamos falar sobre a revolução digital nos cartórios. Depois, a gente entra nas novas regras do jogo. Em seguida, vamos entender a arquitetura do sistema. E para fechar com chave de ouro, o nosso foco na prova, para a gente memorizar tudo que é essencial. Vamos começar? E a resposta para aquela pergunta, gente, veio com uma lei específica, a Lei 14.382 de 2022. Foi ela que instituiu o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, o famoso SERP. Pensa no SERP como o grande arquiteto da ponte que finalmente conseguiu conectar todas aquelas ilhas. Então, o X da questão é exatamente este. O grande objetivo do SERP foi trocar aquela lógica do isolamento pela interoperabilidade. E aqui tem um detalhe importante. A competência para fazer o registro ainda é do cartório da sede da pessoa jurídica, tá? Isso não mudou. O que mudou, e mudou tudo, foi o acesso. Agora, o acesso a esse registro é universal e digital. É, oficialmente, o fim do cartório ilha. Beleza. Mas e na prática? O que isso muda no dia a dia do Registro Civil de Pessoas Jurídicas? É isso que a gente vai ver agora. As novas regras do jogo, que, olha, são fundamentais para a prova. Olha, uma das mudanças mais significativas, e isso aqui tem cara de questão de prova, é a contagem de prazos. Pensa só, antes a gente contava em dias corridos. Agora, com a nova redação do artigo 9º da Lei de Registros Públicos, a contagem é em dias e horas úteis. Isso muda completamente o cálculo para a qualificação de um estatuto, a validade de uma prenotação, muda tudo. Outra virada de chave total, a certidão. Lembra do padrão antigo? Era papel, tinha que ir lá no cartório buscar. O padrão SERP inverte completamente essa lógica. Agora, a certidão eletrônica, aquele PDF com assinatura digital, passa a ser a regra. E não é só isso. Os prazos ficaram muito mais curtos, com certidões padronizadas podendo sair em até 4 horas. É outra realidade. E a modernização não para por aí, não. Os cartórios de RCPJ agora são obrigados a aceitar títulos que já nascem digitais. Sabe aquele contrato social feito no computador e assinado eletronicamente? Exato. As assinaturas eletrônicas, seja a qualificada, com o token ICP Brasil, ou avançada, como a do gov.br, são o novo padrão de validade. E tem mais, o sistema estimula o envio de extratos com dados estruturados, o que alimenta uma base nacional e facilita muito as buscas em todo o país. Ok, a gente já entendeu as mudanças, mas quem é que organiza toda essa estrutura? Como é que as informações fluem nesse novo ecossistema digital? Chegou a hora de a gente entender a arquitetura do sistema. Esse sistema todo se apoia em alguns pilares bem definidos. O operador nacional, ou seja, quem comanda a operação, é o ONRTDPJ, que gere tanto títulos e documentos quanto pessoas jurídicas. A plataforma é a central RTDPJ Brasil. A regra de prazo, como a gente já viu, é de dias úteis. E, um ponto crucial, é a integração obrigatória com a Rede Sim, que é o sistema que conecta o registro no cartório com a emissão do CNPJ lá na Receita Federal. E na prática, para o usuário, como é que fica essa jornada? O fluxo é bem simples e lógico, olha só.
Primeiro, a pessoa envia o documento pela central. O cartório recebe e protocola. O oficial faz a qualificação, lembrando, com um prazo em dias úteis. Em seguida, acontece a integração com o DBE da Receita. Se estiver tudo certo, o ato é registrado, o CNPJ é gerado e o documento final é devolvido eletronicamente. Tudo sem sair de casa. Bom, agora a gente chega naquela parte super estratégica da nossa análise. Um resumo direto ao ponto, com os elementos essenciais para a gente memorizar e, claro, para não cair nenhuma pegadinha na hora da prova. Vamos fixar os pontos-chave do fichamento estratégico do professor Lessa? Anota aí. Primeiro, SERP no RCPJ é a grande porta de entrada digital para associações, fundações e sociedades simples. Segundo, o gestor é o ONRTPJ, ele é unificado. Cuidado, não existe um ONRCPJ separado, ok? Terceiro, a regra de ouro para prazos dias úteis. Quarto, certidão digital tem exatamente a mesma validade que a de papel. E quinto, para não esquecer, a competência continua territorial, na sede da PJ. O que mudou foi o acesso, que agora é nacional. E agora, atenção máxima, porque as exceções são um prato cheio para a banca. Cooperativas, apesar de serem sociedades simples, registram-se na junta comercial, ok? Não no RCPJ. Sociedade de advogados, registro exclusivo na OAB, nunca no RCPJ. E os sindicatos? Esses sim, por terem natureza de associação, o registro é no RCPJ. E para fechar, partidos políticos também se registram no RCPJ, mas com aquela particularidade, a competência exclusiva do RCPJ de Brasília. Para a gente fechar, fica essa reflexão do professor Lessa, que resume perfeitamente o espírito dessa mudança. O registro civil das pessoas jurídicas é o guardião jurídico do associativismo. Com o SERP, essa reunião ganha as asas da tecnologia. É exatamente isso, a modernização a serviço do fortalecimento da sociedade civil. Este material foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa na hora que o próximo resumo for liberado. E fica a pergunta, qual outro tópico dos cadernos de estudo deveria ser o próximo a ser explorado aqui? Deixe sua sugestão. Até a próxima!